fazer parte das coisas digitais e tal. É justamente ter esse espaço para as duas coisas confluírem junto. Então, aquela pessoa que pega um microfone na audiência pública e fala, etc., com aquela pessoa que está na casa dela, ou que vai, a gente discutiu no GT, por exemplo, da gente ver com as praças de atendimento da subprefeitura se a gente pode disponibilizar um computador para as pessoas entrarem lá, porque todo mundo sabe onde são as praças, conhece, etc. Então, a ideia é justamente isso. Então, não sei se tem mais alguma questão sobre a questão da interface digital, mas eu estou entendendo que teve uma aceitação positiva do Pleno. Então, a gente vai caminhar nesse sentido, a gente vai seguir sempre prestando contas para a Comissão de Metodologia, para o Pleno do CEPOP. E a ideia é que daqui para frente, esse ano, a gente vai... a ideia é que o GT recomende o futuro. E a gente vai avaliar aquilo que é possível de implementar agora. Mas aí a gente vai trabalhando com a ideia de que no outro ano, aquilo que a gente não implementou esse ano, o ano que vem a gente vai avançar mais. E aí incorpora o ciclo e fica para a história. Beleza? Então, oi. À disposição. Sim. Claro. Claro, claro. Legal. Legal. Vamos discutir isso nas estratégias de comunicação do GT. Beleza, ótimo. Gente, então vamos... Tá. Vocês querem reabrir a questão ou vocês querem ir para os... Não, porque se quiser abrir, tudo bem. É só porque não tem outras inscrições. Mas se quiser discutir esses pontos, está aberto, gente, o microfone. Eu vou ter que sair. Vamos lá, então? Bom, gente... Deixa eu só fazer um comentário, que eu vou ter que sair. Ó, gente, primeiro que... agradecer aí todas as falas, né? Gente, é assim que a gente vai construindo, aprimorando os nossos instrumentos. Uma parte das coisas que foram trazidas aqui também são trazidas na reunião mensal dos coordenadores do Conselho Participativo, e também a gente ouve bastante quando a gente está em cada uma das reuniões do Conselho Participativo. Eu acho que a primeira coisa é isso que a Mariana falou. Nós precisamos valorizar, daqui até o dia 16 de julho, né, Mariana? Que é a última está marcada para o dia 16 de julho, as plenárias do Conselho Participativo, que são as plenárias de prestação de contas de obras. Eu tenho ido nas reuniões do Conselho Participativo, vocês sabem disso. Eu tenho visto reunião com 15 conselheiros, com 20 conselheiros, com 10. Eu tenho visto reunião que subprefeito não vai, então aí eu cobro o subprefeito que tem que começar a ir, tá certo? Então, desde ontem começou Sapopemba, hoje Hermelino, Brasilândia e Freguesia, né? O calendário, depois a Mariana vai repassar aqui de novo. Vocês já tem no Facebook da Secretaria. Nós precisamos valorizar, e a gente vai se encontrar tanto nas plenárias de prestação de contas, quanto na Câmara do Bairro, quanto na Prefeitura no bairro, né? Esse sábado tem Câmara no Bairro em Hermelino Matarazzo, tem Prefeitura no Bairro na Vila Maria, né? Então, acho que é muito importante que a gente possa valorizar isso, né? E vocês vão ver na prestação de contas que teve uma ação da Mariana, Pâmela, do Clério, que coordena o Conselho Participativo, do Bittencourt, ação direta minha, envolvimento da vice-prefeita, de todos, para que a gente pudesse ter a possibilidade de ter uma resposta melhor na prestação de contas. Vocês vão ver, por exemplo, em relação ao plano de obras, porque a gente sabe que muita coisa não está andando, mas existe um processo que não existia, onde vocês definem o plano de obras. Vocês vão ver na prestação de contas que no plano de obras, todas as obras, mas todas as obras listadas, não faltou uma, todas as obras listadas pelo Conselho Participativo foram incorporadas, estão com recurso garantido, licitação andando, algumas já concluídas. Vocês vão ver nessa prestação de contas. Isso é inédito, gente. Eu, antes de ser ministro da Saúde da presidenta Dilma, eu fui de 2003 até 2010 no Ministério da Coordenação Política do presidente Lula.
esse ministério tinha a mesma responsabilidade parecida com o que tem a nossa secretaria hoje aqui. Lá eu tinha que lidar com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos e com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Eu, sinceramente, eu não me lembro de uma experiência de orçamento participativo onde todas as obras listadas num plano de obras pelo Conselho tenham sido de fato incorporadas e iniciada a execução. Tem problema na execução? Lógico que tem. Não é fácil fazer obra, porque a administração pública, as regras não foram criadas para atender a população que mais precisa. Então, esse é um processo de mudança, e toda vez que você tem um retrocesso, como disse a prefeita Nádia Campião aqui, é a mesma coisa, você está saindo, dando 2 passos para frente nesses 2 anos, e de repente você volta 8 passos para trás em 8 anos. Então, você tem um desmonte. Não é só, gente, vocês conhecem sobre prefeituras, não é só falta de recurso na sua prefeitura. Você não tem gente, você tem gente que está quase se aposentando, é ou não é? Você tem problema político, tem problema técnico também. Não é só isso. Então, você tem uma série de problemas, tá certo? E alguns que são vícios que se consolidaram em 8 anos, que não é em 2 anos que você apaga todos esses vícios. Então, aonde aumentou, a gente quer saber. Eu quero saber o seguinte, aonde há 8 anos atrás existia um conselho participativo onde vocês definiam as obras na sua prefeitura. E essas obras definidas eram incorporadas no orçamento. E agora é importante vocês irem nas plenárias, porque é o seguinte, durante esse mês, vocês vão validar todas as obras, além do plano de obras, se tem alguma outra obra do Conselho Participativo, que vocês queiram que sejam obras que foram discutidas no Conselho Participativo, nós vamos ter um selo na placa da obra dizendo que aquela foi uma obra do Conselho Participativo. Se o vereador quiser falar que ele que ajudou, não tem problema, porque ele também ajudou. Porque se ele quisesse, o vereador foi eleito pelo povo, vocês podem ter votado no vereador, eu posso não ter votado nesse vereador, mas foi eleito pelo povo. Não, mas mesmo se ele, gente, mesmo se ele não fez nada, ele votou para aprovar o orçamento. Então, não tem jeito, ele foi eleito pelo povo. A gente não pode ter votado nele, mas teve alguém que votou. Se ele está lá, é porque o povo votou, tá certo? Se ele está lá, é porque o povo votou. Então, nós também não podemos dizer, a gente não pode querer impedir um vereador de soltar, o que não tem que fazer? Não tem que fazer a nossa parte. Vocês foram eleitos pelo povo também, vocês têm Facebook, bate na porta, vocês frequentam a igreja, vocês frequentam clube, vocês frequentam o sindicato, vocês vão lá e falam as obras que vocês aprovaram, vocês têm gente que está em sindicato, o sindicato faz um jornalzinho igual o vereador fez, falando o seguinte, essa obra o meu representante do Conselho Participativo aprovou, né? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Por isso, agora na plenária vai listar, além do plano de obras, se vocês têm outras obras que não estão no plano de obras, vocês querem incluir, vocês vão listar quais são as obras. E nós vamos marcar um dia ou uma semana, talvez é melhor seja uma semana ou 15 dias, no mês de agosto, onde nós vamos fazer os 15 dias da colagem do selo do Conselho Participativo, do Ciclo de Planejamento Participativo, em tudo quanto é obra que vocês listaram que foi. Aí, se o vereador quiser falar, vai estar a placa lá, né, gente? Vai estar a placa, vocês tiram a foto da placa, botam no Facebook, distribui a foto, vai de porta em porta. Em dezembro vai ter eleição dos conselheiros de novo. Vocês vão ter que fazer campanha para eleição, vocês vão mostrar. É isso, gente, tá certo? É isso. O que eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, tá certo? Porque aí, se ele não ajudou em nada, ele mesmo se desmoraliza, gente, né? Se ele não ajudou em nada, ele mesmo se desmoraliza. Nós temos que fazer a nossa parte. Vai ter o jornal da subprefeitura, como disse a vice-prefeita Nádia Campião. Nós vamos confeccionar além do selo na placa que está em obra, nós vamos confeccionar pela secretaria aqui também uma placa, porque vamos supor que a obra já acabou, já concluiu a obra. Então, nós vamos confeccionar uma placa para ser colada também na obra que já aconteceu, se foi um escadão, se foi uma rua, se foi uma unidade de base de saúde, onde teve participação do Conselho Participativo Municipal. Então, é muito importante se dedicar
até o 16 de julho, nesse processo das plenárias. Segundo, Dona Socorro, como a vice-prefeita falou aqui, nós vamos fazer a prefeitura no bairro, vai passar pelo menos três vezes nas subprefeituras, porque vai ser cada distrito. Por que começou Itaquera ali no José Bonifácio? Por dois motivos. Primeiro, porque o Conselho Participativo Municipal estabeleceu como uma das obras prioritárias a duplicação, vai ampliar da Agrimensor Sugaia. Eu nem conhecia o sobrenome. Itaquera, homem. Não, mas ela acontece em Itaquera também. Itaquera foi definido como prioridade no Conselho de Itaquera. É que se a avenida começa em Itaquera, vai até São Mateus, aí é outros 500, tá certo? Então, Dona Socorro, o que eu estou falando é o seguinte: por que fez no José Bonifácio a primeira? Porque ficava do lado, exatamente próximo de uma das obras definidas como prioritária pelo Conselho Participativo. Então foi uma valorização do Conselho. E foi importante lá, porque era uma coisa que vocês tinham definido como prioridade, não estava garantido o recurso ainda, e o fato de acontecer a prefeitura no bairro ali, permitiu que a gente... Eu até descobri o sobrenome da rua, eu nem sabia, eu só chamava Agrimensor, trocava tudo, falava Segaia, Sugaia, tudo, aprendi lá. E isso que permitiu a gente tirar dinheiro de outros lugares na prefeitura para colocar esse recurso para a obra. Por isso, agora vai acontecer nos outros distritos, como disse a vice-prefeita aqui. Vai ser por distrito, pelo menos 3 vezes, vai ter subprefeitura, nós vamos mais de 3 vezes, né? E independente da ida do prefeito, minha, da vice-prefeita, a subprefeitura pode continuar fazendo as suas ações integradas em cada região. O senhor Joaquim já saiu daqui, eu expliquei para ele, eu estou esperando a Secretaria de Saúde para poder marcar aquela conversa com o pessoal de Santana. Eu fui ministro da Saúde, não sou secretário de Saúde. Então não adianta eu fazer a reunião, eu já ouvi o que é, né? Eu já fiz a minha parte, que é ir lá na Câmara do Bairro, fui lá no Conselho Participativo, na Prefeitura do Bairro não teve ainda, mas foi na Câmara do Bairro, no Conselho Participativo, o pessoal falou, e aí nós estamos esperando a Secretaria de Saúde poder definir, para a gente poder reunir com a Secretaria de Saúde, porque é eles que podem construir a resposta, então por isso que a gente não marcou ainda, estamos esperando marcar. Em relação à questão digital, eu acho que ficou claro, não sei se ficou claro para todo mundo, né? Nós já temos uma proposta, que eu acho que foi aprovada por todos, de como ter a participação digital na primeira etapa, que é a parte das audiências públicas, que vai acontecer em julho, 18 e 27 de julho, não é isso, gente? Mais ou menos. 18 e 25 de julho, as audiências públicas. Isso já vai ser um primeiro passo que vai permitir, como disse a Mariana, das pessoas que não vão em audiência pública, ou vai lá, fica meio inibido, não consegue falar, tem para se inscrever, poder participar já dessa primeira etapa. Da segunda etapa da definição das prioridades, nós precisamos continuar conversando. Por exemplo, eu tenho dúvida, vou falar uma coisa para vocês debatendo no grupo. Por exemplo, você não tem, do ponto de vista digital, como comprovar que aquela pessoa que está votando numa prioridade de São Mateus é de São Mateus. Ele pode ser de Pinheiros, está definido de São Mateus. Isso pode gerar muitos problemas, né? Então, a gente precisa discutir o que a gente vai poder definir, fazer de votação via internet na definição das prioridades, tá certo? Precisa ver se por exemplo, talvez a gente não faça um processo de definição pela internet, de votação pela internet, de obra. Talvez a gente pode fazer de tema, porque aí você pode fazer na cidade inteira a votação sobre um tema. Por exemplo, vamos supor que nós estamos no último ano, vai ter um prazo curto de execução, porque no ano eleitoral você não pode executar o tempo todo, segura o orçamento, não sei o que lá, né? Porque o orçamento, a lei não permite executar o tempo todo, né? Nós estamos no último ano, talvez a gente decidir entre 3, 4 coisas que a execução é rápida, que tem ata de registro de preço, que você não precisa fazer licitação nova, ou seja, tudo, colocar o que estão falando de cardápio e, eventualmente, fazer um processo de votação aí a pessoa pode votar em qualquer lugar e aquilo lá seja prioridade para todas, não uma obra específica, mas às vezes um tema, por exemplo, recapeamento, qualificação de bairro, escadaria, iluminação,
sei lá, a gente discutir, né, o BS, e isso virar prioridade para todas. Uma prioridade, eu estou só soltando aqui, mas para você discutir no grupo, idoso, por exemplo, vai ter a prioridade idoso, então, vai em creche, tá certo? Tem que pensar, regularização fundiária, que é uma coisa que pode pegar, tem que pensar talvez algum tema, porque aí se a pessoa é de Pinheiros vota, não tem problema, né? Não tem problema, porque a gente pensar isso, a contribuição das audiências públicas vai ajudar, porque a participação digital para as audiências públicas e a própria audiência pública já vai listar um conjunto de coisas que a população está achando como grande preocupação, viu, dona Socorro? Então, mobiliza todos os idosos aí, mobiliza os idosos para votar na internet lá, apertar o botão lá, porque aí aparece idoso desde o começo. Esse só está dizendo que eu vou morrer antes. Não. Eu tenho 43, eu tenho 17 anos para virar idoso ainda, não, tem que viver ainda. Então para como discutir, acho que tem um desafio para discutir como apresentar isso, a gente tem um tempo, né, que é o tempo até fazer o processo da participação regional, desafio para isso, né? Sobre a UBS Jardim Antártico, eu acho que aquilo certamente os vereadores vão poder ajudar em equipamento, e vai ser bom. Cada vereador tem por ano, esse ano são 3 milhões de emendas. Ô, gente, a melhor coisa do mundo é se ele puder botar esses 3 milhões em prioridades definidas por vocês. É a melhor coisa do mundo. Então, se ele quiser, ao invés dele botar em prioridades que ele decidiu, que só quem votou nele decidiu. Então, vai ter o UBS do Jardim Antártica, que virou prioridade, vai fazer a licitação à prefeitura, recurso do governo municipal e do governo federal. Se o vereador quiser ajudar a botar recurso lá para equipamento, ele quiser, todos os vereadores... Eu, se fosse conselho participativo, sabe o que faria? Eu acho que o coordenador do conselho participativo podia fazer uma coisa. Pega a lista de votação do TRE na sua subprefeitura e convoca os 3, 4 vereadores, 5 vereadores mais votados no bairro para uma reunião do conselho participativo. Convoca os caras. Lógico que você acha... Vereador não é bobo, gente. O que mais? E cobra eles, é o seguinte, ó, aqui são as prioridades. Vereador, você quer ser respeitado por nós? Coloque seus 3 milhões por ano em prioridades a mais que o conselho está estabelecendo. Não é proposta, sugestão. Cada conselho faz o que quiser, gente. Se vocês acharem, se fosse coordenador do conselho... tá. Definir temas ao invés de obras, secretário. Porque eu acho que a ideia dessa participação consultando a população é que ela escolha algo. Tudo bem, gente. Eu só levantei uma preocupação aqui, que é o seguinte: como do ponto de vista digital você não consegue amarrar, a pessoa pode estar na Índia, em Dubai, como disse ali a filha dele em Dubai vai poder votar. Entendeu? É isso. Então, eu acho que pode ter problemas. Por exemplo, uma empreiteira. Vou citar um exemplo. Uma empreiteira que tem interesse numa obra. Eu estou falando isso, gente. Orçamento participativo é isso. Por que o ciclo do planejamento e orçamento participativo ele é um salto? Porque eu já vi plenário do orçamento participativo, onde a obra ser definida pela empreiteira, ela bota todos os funcionários dela, traz um caminhão, ônibus e enche a plenária e bota para votar. Tá certo? Então, por exemplo, uma empreiteira que tem interesse sobre uma obra na cidade de São Paulo, ela botar todos os funcionários dela, contratar gente, pagar gente e botar em votação pela internet e votar isso, entendeu? Eu só estou falando isso, gente. Então, tem alguns cuidados que precisa ter. Um exemplo, empresa de ônibus, que tem muito funcionário. Às vezes tem uma rua que interessa a empresa de ônibus, ela vai lá e bota todo mundo para votar nisso. Entendeu? Então, é isso que vocês têm que pensar, como pensar a metodologia de uma forma que não permita isso, tá certo? É só aqui para levantar a questão com vocês, tá certo, gente? É que o regional, quando você abre pela internet, você não consegue controlar o regional. Não consegue, não tem como. Às vezes tem obras que é feita em determinada região, que ela vai melhorar outras. Então a busca é bom deixar aberto.
É isso que vocês precisam pensar. Eu levantei a dúvida aqui para o GT de metodologia, tá certo, gente? É isso? Fizeram isso, né? É isso, gente? Fala, Moyacho. Eu sei. Então questiona o vereador, gente. Questiona o vereador. Questiona o vereador, fala o nome dele. É isso, gente. Fala, mano. Não. Gente, outra coisa, vou pedir para todo mundo ficar. O nosso presidente vai precisar sair, mas a gente vai tratar. Tem outro conselho, que é o conselho da cidade, que está cobrando a minha presença ali. Só que assim, a gente vai. Não, isso não é verdade. Eu te falo aqui, é mentira que a prefeitura está contratando container para ser unidade básica fixa. Isso é mentira. Agora uma outra coisa. Não. Agora uma outra coisa que existe. Não. Agora é uma outra. Então eu quero ir agora, porque uma outra coisa que existe, gente, uma outra coisa que existe, o que é? E aí o pessoal fica usando, às vezes tem gente que quer criticar, cria boato, não sei o que é. Existe uma outra coisa chamada unidades pré-moldadas. Isso o mundo inteiro faz hoje na área da saúde. Por exemplo, eu fui ministro da Saúde, nós criamos as UPAs 24 horas como unidades pré-moldadas. Por quê? Porque faz rápido, é o mesmo padrão no Brasil inteiro, você contrata uma ata de registro de preço. Isso não é container, não tem nada a ver com container. Isso é um método de construção pré-moldado que é feito rápido, tá certo? Então, isso é uma outra coisa, tá certo? Bom? Gente, agradecer a presença do nosso presidente. Eu vou pedir para vocês ficarem, é rápido. Só que a gente precisa passar para vocês, porque é o desdobramento das questões gerais que o Padilha colocou. Gente, seguinte, sobre a questão das prestações de contas, das audiências públicas e dos projetos prioritários. A gente precisa passar para vocês algumas orientações gerais, porque depois, claro que a gente vai estar lá junto, etc. Eu não estou conseguindo concorrer com... Uma outra coisa que ele está falando aqui, ó. Primeiro está mostrando uma ata que não tem nem assinatura, tá? Mas assim, uma outra coisa é a chamada unidade móvel do Rede Hora Certa. Que é isso que está dizendo aqui. A unidade móvel, várias subprefeituras já viram a unidade móvel do Rede Hora Certa aqui, que é muito bom, uma qualidade da atividade. Então essa é outra coisa. Isso está escrito aqui, unidade móvel, tá certo? Só que, gente, vamos falar, vamos... Não tem problema, mas vamos seguir, gente, porque senão... Seguinte, gente, prestação de contas. A questão que a Nádia Campeão colocou aqui, aquela questão que diz respeito ao orçamento das subprefeituras, como o nosso secretário Padilha colocou, essas questões vão ser tratadas nas prestações de contas. Então, é fundamental que vocês tenham esse calendário no radar. Por quê? O que vai ser tratado nessas prestações de contas? Só para lembrar, a gente vai falar da linha geral do ciclo participativo, a gente vai falar dos planos de obras. Então, os planos de obras, o que tem? Como o nosso secretário colocou, todas as obras que são viáveis de fazer com o orçamento do plano de obras, elas vão ser feitas. Agora, é claro que a gente queria até já colocar essa questão para vocês, para a prestação de contas ser melhor. Tem obra, por exemplo, em região irregular. Tem obra que foi sugerida, lembra aquela do cardápio, das obras do Fundurb? A gente vai levar para vocês a prestação de contas obra a obra, de como que tá. A gente conseguiu, a gente está fechando a negociação, mas a gente está conseguindo garantir recursos para todas as obras. Então, é fundamental que vocês estejam lá, olhem as obras, vejam se tem alguma coisa que vocês falam, puxa, será que deu algum problema com a informação? Por que essa obra não está aí? Não porque o subprefeito está mentindo, o governo está mentindo, não. Vou explicar por quê.
Porque tem situações, eu sei porque a gente acompanhou obra a obra. Tem situações que a obra tinha sido sugerida em área irregular, por exemplo, e que a prefeitura não pode fazer a obra. Então é importante vocês provocarem o subprefeito para eles explicarem essas questões para vocês. Tem sugestão que tinha sido feita de obra de parque linear, que é uma obra enorme, que não dá para fazer com orçamento de melhoria de bairro de subprefeitura. Foi enviado para o verde, etc. Então, gente, fundamental que vocês provoquem com respeito. A gente não está estimulando a dinamitar a reunião, mas provoquem mesmo. Pega a ata da reunião que discutiu o plano de obras e fala, olha, eu queria saber se recap. Ele falou, recap não dá para fazer com Fundurb, a gente mandou para a SPUA, que é a área que cuida disso. Então, prestação de contas, a ideia é essa, gente, porque depois da prestação de contas de vocês precisam mandar para a gente quais são as obras que vocês vão pôr o selo. Por quê? Como que vai funcionar a questão do selo? Todas as obras do ciclo e outras obras que os conselhos participativos tenham discutido de forma consensual. Não dá para ser assim, alguém deu um informe e falou, eu gosto muito da obra da minha esquina. Então, assim, vocês vão ter que fazer uma discussão também consensual dentro do conselho participativo. Aí a gente vai fazer uma rodada da Semana do Selo em agosto, então vocês têm até final de julho a missão. Tem que vir em ata válida, tem que ser uma coisa que a gente consiga garantir confiança, para depois não ter questionamento do próprio trabalho de vocês. Lembrem que isso é uma prestação de contas do governo, mas também uma prestação de contas dos conselheiros. Então é um fechamento do trabalho também nesses 2 anos. Então aí a gente marca essa Semana do Selo em agosto. Tem muita gente que fala, mas a minha obra não tem placa. Vai ter placa então. Aquelas obras que não têm placa vão ter placa. Porque, assim, o Mário Quintana dizia que um erro em bronze é um erro eterno. Os acertos em bronze também são eternos. Então a gente tem que marcar isso, deixar muito claro. E aí a gente quer passar para vocês rapidinho o calendário da prestação de contas. A gente depois, claro, vocês já estão sabendo, mas assim, só para vocês terem no radar, isso aqui foi fechado pelos conselhos, então foram os conselhos que indicaram as datas. A gente conversou com o coordenador a coordenador. Em junho, essas são as datas que estão projetadas. Ontem já teve em Sapopemba, a Clara e Clédio estavam lá em Sapopemba, foi super bacana a atividade. Então, hoje tem Freguesia Ermelino, na próxima semana São Mateus, Aricanduva, Pinheiros, Itaquera, Lapa, Santo Amaro e Cidade Tiradentes. Aí, a gente vai para julho. Ipiranga não definiu a data, é a única que falta definir. Aí, desculpa, tinha mais uma em junho que eu pulei, Guaianazes. Aí, a gente vai para julho. Julho, a gente tem, então, na sequência, Sé, Cidade Ademar, Campo Limpo, Capela, Pirituba, Perus, São Miguel, Vila Prudente e Itaim. Aí, fechando a rodada, vem Penha, Vila Mariana, Vila Maria, Jabaquara, Moca, Parelheiros, M-Boi, Jaçanã, Santana e Casa Verde. O que está na pauta, gente? É aquele momento, assim, tudo que você sempre quis saber sobre o ciclo participativo de planejamento e orçamento, sempre teve vergonha de perguntar. Isso é uma pauta. Então, assim, vamos lá. É a ideia de a gente fechar o histórico. O que foi o ciclo? O que é isso? A segunda questão é o plano de obras. E aí, qual que é a ideia? A gente provocou os subprefeitos. E aí, é claro, Campo Limpo já fez isso. Não faz sentido fazer de novo. Mas a gente provocou os subprefeitos e falou para eles, apresentem o que é o orçamento da subprefeitura. Explica como que é o orçamento. O que está dentro, o que está fora. Em que pé que está o plano de obras, 1 a 1. De repente, alguma outra obra da região que não é do plano de obras, mas é legal contar o que está acontecendo. E a gente tem chamado as secretarias para irem. Então, ontem, por exemplo, a assistência social, a habitação estava lá na reunião do Sapopemba, para apresentar como que está o andamento dos projetos prioritários, outras obras da região, outras iniciativas da região. Então, essa é a pauta da prestação de contas. E aí... Oi? Tem sido a reunião. Tem sido a reunião. Tem sido umas 2 horas. Porque, no fundo, é o conselho que vai dar um pouco o tom, certo? Então, assim, sei lá, eu tenho mais coisas para perguntar para a habitação, tenho menos coisas. Eu já conheci o plano de obras, para mim tá tranquilo, eu não tinha muita dúvida sobre isso. Não tem como fazer uma coisa que seja válida para os 32, porque a gente está adaptando muito cada um. Por exemplo, Vila Maria já fez prestação de contas do plano de obras. Então, na Vila Maria, não vai fazer sentido fazer uma outra prestação de contas do plano de obras. Então, lá a ideia é trazer mais o andamento dos projetos prioritários. A gente está adaptando para o gosto do conselho. Fechada essa prestação de contas, então vejam, todas vão até dia 16, porque a gente segurou o pé, que a ideia é, primeira quinzena de julho tem que acabar as prestações de contas.
Fechou as prestações de contas, aí vocês vão fechar lá a discussão dos selos, a gente vai marcar. E essas obras que vão entrar agora são quais? Aquelas que estão concluídas ou em andamento. Ah, mas e as próximas obras? E quando começar a obra do meu projeto prioritário? A gente tem uma lista, a gente já passou para a CIURB, por exemplo, e aí a partir das próximas, iniciou a obra, já vai vir na placa. Então já fica, como uma história, uma devolutiva pro CEPOP do último pleno. O horário é o mesmo de vocês de reunião. Aí, fechou isso, por que a gente tem que fazer? A gente tem que falar agora um pouquinho de todo o calendário, porque a gente só se vê no pleno daqui a 2 meses, né? Claro que a gente se vê em tudo quanto é lugar. Mas qual que é a ideia? Fechou essas prestações de contas, a gente vai para as audiências públicas. Então, é sempre bom ter essa ideia aqui, ó. Isso é que a gente acabou, viu, gente? Esse sábado foi a última formação de planejamento e orçamento. A gente fez lá na Moca, na Sub da Moca. A dona Socorro estava, inclusive. A prestação de contas nos territórios, a gente começou ontem, então. Acabou aqui, a gente vai para as audiências públicas. E aí, uma questão que foi levantada. Ah, mas eu acho que de formação faltou discussão sobre execução orçamentária. A gente quer discutir a execução orçamentária. Muito bem, a gente está fechando hoje a gente vai lançar esse acordo de cooperação com a Escola de Contas do Tribunal de Contas do município. Então, fica o convite, a partir das 18 horas, o Padilha vai estar lá, o conselheiro e presidente da escola, João Antônio, vai estar lá. Vai fechar esse acordo hoje, e hoje já inicia um curso, é um curso de curta duração, porque eu sou, poxa, muito curso, muita coisa. A professora Úrsula já vai dar a primeira aula. Então, as inscrições estão encerradas na internet, porque tinha muita gente inscrita. Então, a gente combinou, se for conselheiro, aí a gente tenta garantir as vagas, porque ele é aberto ao público, né? E aí você fala, puxa, curso, quinta-noite, tá muito complicado para mim, eu tenho muita reunião. A gente vai ter também um ciclo paralelo de palestras, vocês receberam todas as datas no papelzinho hoje, por isso que eu não vou precisar falar, que são palestras de terça de manhã sobre os mesmos temas, mas com uma outra abordagem, a abordagem de palestra, outro público. Bom, então fechou. Formação a gente fecha assim, prestação de contas a gente vai agora no próximo mês se debruçar sobre isso, mas já vamos olhar o futuro. E o futuro, depois das prestações de contas, são as audiências públicas. Como eu disse, as audiências públicas vão ser o combo 2 em 1 que vocês já conhecem de 2013. Então, vai ser a plenária de indicação da Comissão Eleitoral do Conselho Participativo Municipal, que está para sair o decreto. Em breve vocês vão ver, vai ter bastante discussão. O Clélio, que é o coordenador da área do Conselho Participativo, vai chamar os coordenadores, alinhamento, reunião, etc. E aí vai ter também a audiência pública de ouvir a população. Igual vai ter a interface digital das audiências, vai ter a parte da audiência presencial. Então, aqui é uma parceria da Secretaria de Finanças com a Secretaria de Relações Governamentais e com outras secretarias. A gente vai organizar junto. Vai ser aquele jeito que vocês conhecem, 16 audiências públicas por sábado. Isso. O que acontece? A gente não trouxe o calendário ainda, porque o calendário ainda não fechou. A gente nem pode divulgar ele antes de sair no Diário Oficial. Ele vai sair no Diário Oficial em breve, porque tem prazo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define 10 dias. Salvo engano, a plenária de indicação da Comissão Eleitoral tem que ser 15 dias de antecedência. Então, assim, a gente vai divulgar em breve. Mas é Diário Oficial, é jornal, é e-mail, é aquele jeito que vai para tudo quanto é lugar a divulgação, né? E a pauta vai ser essa, então, das audiências. A plenária de indicação da Comissão Eleitoral, as audiências públicas do projeto de lei orçamentária, levar os grandes números orçamentários, ouvir a população sobre as demandas. E a ideia dessa audiência, ela ser um espaço que o governo vai escutar a região, mas também ser um espaço que os conselheiros vão escutar a região, que era uma demanda que foi feita no CEPOP, das audiências serem antes da discussão dos projetos prioritários. Tanto para vocês terem um registro daquilo que foi discutido antes das discussões de projeto, quanto para vocês estarem lá e escutarem, terem uma sensibilidade sobre isso. Pode passar. E aí, depois disso, vai vir a discussão dos projetos prioritários, que esse ano, é claro, é para ser muito mais fácil do que foi ano passado, porque vocês estão o ano inteiro discutindo isso. Ah, vou manter meu projeto prioritário. Ah, percebi que a prefeitura está com uma ação pesada de ampliação de vagas em creche na minha região, eu quero focar nisso ano que vem. Eu percebi que a regularização fundiária vai ter ação na minha região, eu quero focar nisso ano que vem. Então, vocês estão na comissão de monitoramento, vocês estão discutindo prestação de contas. Então, esse ano é para ser muito mais tranquilo esse processo. Vocês vão ter audiência pública para ouvir a população, vocês
Não é tão corrido quanto ano passado. Então, também o processo de definição de projeto vai ter que ser mais rápido. Então, vou manter os projetos do ano passado, que eu quero continuar acompanhando eles. Eu não quero, eu quero mudar para vaga em creche. Então, esse processo vai ser na primeira quinzena de agosto, que é quando a gente vai voltar aqui para o Pleno, para a gente se ver de volta no Pleno. E aí, gente, aqui, vou falar super rápido, vou falar porque o Minit também me colocou isso na rede, é sempre bom a gente falar no espaço público. Esse aqui é o cronograma, então, do segundo semestre do CEPOP. A gente vai deixar para vocês as reuniões da comissão de monitoramento. Então, a próxima reunião da comissão de monitoramento, e o monitoramento às vezes muda, porque depende da agenda da secretaria, sei lá, se a pessoa que é nosso interlocutor na secretaria foi chamada pelo prefeito para uma reunião, aí não vai fazer a reunião sem a secretaria, certo? Então, a de monitoramento, às vezes a gente muda as datas. Mas a gente vai deixar aqui, então, as próximas datas. Metodologia está para dia 8, comissão de formação para fechar os trabalhos dia 2, e aí a gente tem, então, a de monitoramento no final de julho, com pré-agenda para o dia 27. Aí, a questão que o Minit me colocou, só para não ficar com nenhuma dívida com vocês. E a história das visitas em obras? A sugestão que tinha sido feita pela educação era fazer junto com o CMDCA. A Pamela conversou com o CMDCA ontem, parece que, na verdade, eles fecharam as agências, que eles só estão fazendo de algumas obras, né? Então, que iam ser as primeiras que a gente ia fazer as visitas. Por isso que a gente não fechou o calendário. E também porque os conselheiros pediram para a gente segurar um pouco o pé, pessoal, é muita agenda, senão a gente não dá conta. Então, agora a gente está discutindo com o CIURB. A gente tinha discutido com o CIURB de pegar um córrego, ou Ponte Baixa, ou Cordeiro, ou Sumaré, para pegar uma subcomissão de monitoramento, da comissão de monitoramento e visitar. Então, a gente vai tratar disso na reunião da comissão de monitoramento, sobre as datas. Isso já está na pauta. A gente está fechando até lá. Beleza. A Secretaria de Mulheres tinha pedido para fazer um informe. Não sei se a Secretaria ainda está, Paty. Quer dar o informe, Ellen? Eu sei que ficou super tarde, mas a agenda hoje foi muito pesada. Vocês querem dar o informe? E aí, com a Secretaria de Mulheres, encerramos a pauta. Aliás, hoje foi uma agenda de mulheres no poder, né? Não, gente, eu corri para resolver o problema na secretaria. Cheguei lá e falei, gente... A gente queria informar que não está paritária a mesa do CEPOP hoje. As mulheres são majoritárias. Né? Aí foi lá uma coisa de louco. Bom dia. Meu nome é Ellen, eu sou coordenadora de participação e controle social da Secretaria Municipal de Política para as Mulheres. Né? Tenho acompanhado as reuniões de monitoramento, a Patrícia tem acompanhado com vocês a reunião de monitoramento do CEPOP. E nós viemos aqui hoje para dar 2 informes e fazer um convite. A Secretaria está iniciando o processo de construção da Conferência Municipal de Política para as Mulheres. Tá? A conferência vai ocorrer no dia 18, 19 e 20 de setembro, no pavilhão oeste do AMB. Antes da conferência, ocorrem os processos de pré-conferências, que vão ser regionalizadas. São 16 pré-conferências, juntando 2 subprefeituras, ao longo da segunda quinzena de julho e primeira quinzena de agosto. Tá? Então, assim, a gente estava olhando, nós vamos meio que bater o calendário, enquanto vocês estão em audiência pública, nós estamos realizando as pré-conferências, né? E depois disso vão ter as temáticas que a gente ainda está definindo e tudo mais, né? Com a comissão organizadora, que deve sair hoje a convocatória. A comissão organizadora vai ser feita por uma convocatória pública, um chamamento público. Então, composto por entidades de caráter nacional, estadual e municipal, entidades de caráter local, que tem seu trabalho regionalmente territorizado ali na regiãozinha, e as mulheres que compõem os fóruns regionais de política para as mulheres, que são um em cada subprefeitura. Tá? Eu vou passar isso em forma mais, vamos dizer assim, calendário mesmo, para você disponibilizar para o pessoal. E dizer que a gente mandou semana passada, a Patrícia, junto com o gabinete secretária, mandou semana passada para todos os conselhos municipais de participação e controle o convite e a disponibilidade de vagas para o nosso curso de formação, que está aqui no boletim do CEPOP. Na última página do boletim do CEPOP, está falando do curso de formação em gênero e políticas públicas da Secretaria de Mulheres. Cada Conselho Municipal de Participação e Controle recebeu isso.
São as mulheres, tá, gente? As mulheres estão convidadas para fazer o curso. Caso, além das pessoas desses conselhos, tiver algum conselheiro aqui do CEPOP, né, que queira participar, é só enviar o e-mail para a gente lá no smpm@prefeitura.gov.br que a gente insere. Eu vou disponibilizar para o CEPOP também a nossa tabela que diz onde e quando estão ocorrendo os cursos e qual o número de vagas em cada lugar. Tá? São 148 vagas em 10 turmas. E mais uma 11ª turma que nós vamos abrir no Heliópolis. Tá? Gente, eu vou só completar, que eu acho que a Ellen já falou bem, mas eu acho que só reforçar que é importante que, sobremaneira, as mulheres conselheiras participem bem deste processo de pré-conferências e da Conferência Municipal de Política para as Mulheres. A Secretaria tem construído um esforço não só de conversar com os setores atuais que a gente conversa, né, de idosos, jovens, pessoas com deficiência, mas nós estamos buscando a população indígena aqui da cidade de São Paulo para realizar pré-conferências com elas e com as quilombolas e levá-las também para a etapa municipal. E aí eu acho que a outra questão, vocês têm um calendário aí pesado agora de audiências públicas, que vai debater, inclusive, a comissão eleitoral, que vocês acham que faz a eleição do Conselho em novembro, né? E daí o ano que vem tem que indicar os representantes e as representantes do CEPOP. Acho que eu já tive a oportunidade de falar aqui uma vez, mas nós estamos trabalhando na implementação do decreto que prevê a composição mínima de 50% de mulheres nesses espaços. Então, eu tenho tentado cumprir uma agenda, acho que um tanto densa, né, nas regiões, para a gente dialogar com cada conselho para o estímulo dessas candidaturas. Mas, para além disso, nós da Secretaria, junto aqui com a Mariana e as meninas, vamos pensar uma estratégia para estimular as candidaturas de mulheres. Mas eu peço que vocês, mulheres participantes dos conselhos, fiquem atentas a esses processos. Se não forem se recandidatar, que estimulem a candidatura de companheiras e lideranças que são de vocês nas regiões, para a gente realmente conseguir fazer um processo exemplar nesse sentido. Eu cheguei um pouco atrasada justamente porque hoje eu estive de manhã cedo na reunião do Conselho de Transporte e Trânsito para tratar da mesma questão lá, porque o processo de eleição lá é tripartite, é governo, são as categorias, mais a sociedade civil. Então, para cada conselho, a gente tem debatido uma forma diferente, mas nunca custa, toda vez que a gente tem a chance de fala, vir aqui reforçar esse processo, tá bom? Obrigada, e é sempre muito bom rever vocês, gente. Eu gosto muito mesmo. Obrigada, viu? Gente, então, para encerrar, agradecer a presença de vocês, agradecer as mulheres do CEPOP, que, né, Larissa, Clara, Pamela, sempre fazem a reunião fazer sentido. E a gente se vê hoje às 18 horas no curso, para quem for fazer o curso, quem quiser ir para a abertura hoje é aberto, e se vê nas prestações de conta.